Flamengo fizer pontos nesses jogos, foi eliminado, ele vai ter que se concentrar mais no brasileiro e talvez até possa brigar pelo título. Agora, se o Flamengo passar pelo Peñarol, acho muito pouco provável que possa fazer esse esforço todo, porque não vai aguentar. Né? Ainda mais sem o centroavante, o goleador. Faz muita falta, é óbvio, e acho que a diretoria errou. Deveria ter trazido um centroavante. Deveria ter contratado um jogador. Foi oferecido o Choupo-Moting, que é um jogador de 35 anos, experiente, não teve uma grande temporada no Bayern, mas na temporada anterior, 2023, pouco mais de um ano, ele estava metendo gol em mata-mata de Champions League. É um jogador pronto para entrar ali e fazer um papel que o Carlinhos... Gente, o Carlinhos ontem, a gente torce por ele, o garoto, o rapaz tem uma história de luta, um cara humilde, mas, pô, chutou o chão, né? Aquela bola ali, pô, é só virar e bater pro gol, talvez fizesse o gol, chutou o chão. E o Gabriel não existe, né? O Gabriel jogou 12 minutos. Ele teve uma ação com a bola. Uma ação com a bola. E ficou uma vez impedido. Uma figura absolutamente nula. E fica bem claro, até eu imaginava que o Tite fosse colocá-lo agora que o Pedro se machucou, mas ele é a última opção. O que deve estar treinando mal essa criança é um negócio de louco, porque ele não entra e quando entra não acontece nada. Então acho que ele encontrou boas soluções ali, o Plata muito bem, surpreendente até para uma estreia, Alexandre muito bem também, embora tenha dado uma hesitada no gol do Felipe Coutinho. Então tem um copo meio cheio aí, o Flamengo jogou bem, mas tem que corrigir essa questão do ataque e acho que a diretoria deveria ter aceitado conversar com o atacante camaronês, tentar um contrato até o meio do ano. É um jogador bem mais barato do que seria o Marcial, que se especulou, que está machucado, não joga desde dezembro, e que não é um homem de área, né? Um atacante de outra característica. Pode até jogar com o centroavante, mas ele é mais Gabriel do que Pedro, digamos assim. Como o Depay, que está no Corinthians, é mais Gabriel do que Pedro, na minha visão. O Choupo-Moting é um homem de área, e fez falta ontem. Fez muita falta ter um jogador com essa característica que o Carlinhos não consegue ser. Então, tem lições do jogo de ontem que tem que ser bem aproveitadas. Mas se o Flamengo passar pelo Peñarol, eu acho que ele vai se concentrar mais do que nunca nas Copas, que tem sido prioridade, como eu tenho dito. As Copas terminam antes da eleição. Então, se o Flamengo ganhar uma ou as duas, é claro que o candidato da situação, na eleição de 9 de dezembro, vai surfar numa onda monstro. Isso pode ajudá-la a conseguir a vitória nas urnas. Eu acho que isso também explica um pouco dessa prioridade dada às Copas nessa temporada, ao contrário de outras. Flamengo em 2019, o Abel Braga pede demissão, depois que a diretoria fala para ele, olha, a gente não quer perder contato com o líder do brasileiro, não. E ele queria poupar o time num jogo contra o Fortaleza, porque ia enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil. Aí ele pediu demissão. Você vê a mudança de comportamento, especificamente no ano eleitoral, me parece que isso não é coincidência. Muito bem. O Arnaldo, Flamengo, diga. Botafogo, Palmeiras. E mais o Fortaleza ali também, se insinuando, sei lá, talvez. O campeonato está restrito aos dois, Palmeiras e Botafogo, ou não dá para cravar ainda? Eu acho que está, sim. Pelo histórico e pela configuração da tabela nas 12 rodadas restantes, né? Lembrando o seguinte, o Flamengo já não joga mais contra Palmeiras e Botafogo, né? Não tem mais confrontos contra os times, já jogou essas partidas. E eu acho que entre Palmeiras e Botafogo, eu vejo um favoritismo do Palmeiras, pela frente única e por jogar com o Botafogo na sua casa, mais à frente, né? Então, vendo e conhecendo bem esses times, o Palmeiras a gente conhece muito bem, o que o Juca falou. A gente já viu esse filme, já viu esse time, já viu a reação desse time num Campeonato Brasileiro, quando ele tem só o Campeonato Brasileiro, está vendo essa reação, né? Não é que está definido, mas como Fortaleza também tem outra frente, que para ele é muito importante, a Sul-Americana contra o Corinthians, eu acho que está bem entre Palmeiras e Botafogo, que ainda jogam um confronto direto. E não vejo grandes oscilações nesses dois. Eu acho que esses dois fazem um campeonato consistente há algum tempo. O Botafogo, o Tironi, acho que ele investiu tanto agora nessa janela de meio de ano para tentar ganhar as duas, né? Não é que ele está priorizando a Libertadores e deixando o brasileiro de lado. Ele tem elenco para jogar as duas. Mas ele vai ter que se manter firme no Campeonato Brasileiro para chegar no confronto direto aqui em São Paulo com alguma vantagem, né? Então eu vejo mais para os dois. O Flamengo vem se dedicando às Copas nas últimas temporadas todas. Não vejo muito diferente agora nessa circunstância. E acho que deixa até interessante o fato aí para a gente comparar um pouco o que era o Botafogo do ano passado e o que é o Botafogo desse ano. O Palmeiras a gente sabe e é um filme bem parecido. Inclusive, né, Danilo, esse questionamento em relação ao Abel
se ele demorou a encontrar a solução, precisou Exato. ser eliminado das Copas para encontrar a solução. Foi a mesma questão o ano passado com o Endrick e tudo mais, né? Foi mais ou menos o mesmo tipo. Agora, o Botafogo está diferente. A distância, né? O ano passado era aquela... Não, só perde o campeonato para ele mesmo, e perdeu. Esse ano ele não está tão espetacular, ele nunca abriu tanta vantagem, mas ele me parece muito mais forte, muito mais consistente e com a experiência de quem viveu o ano passado, né? Então, eu acho que é uma briga muito boa entre os dois. Eu vejo as brigas no campeonato também por outras posições, briga Libertadores, acho que é um campeonato bem interessante nesse aspecto, porque tem Bahia pela primeira vez nessa conversa, o São Paulo pela primeira vez fazendo um campeonato de pontos corridos decente, então o Inter tem 3 jogos a menos podendo chegar para a disputa da Libertadores, tem muita coisa aí, mas pelo título, para mim, estão Palmeiras e Botafogo com favoritismo do Palmeiras. Muito bem, ó. A galera tá mandando mensagem aqui bastante hoje, hein? Ó, o Alan Pinheiro aqui, ó. É para isso que eu assisto Posse de Bola, melhor bancada esportiva do Brasil. Opiniões de alto nível, espontaneidade e aquele humor fundamental para começar o dia. Sucesso. Que exagero, que exagero. Saudações rubro-negras, diz ele. O âncora, ficou muito claro que você está inocente nessa enquete. Quem bolou a enquete foi o Arnaldo, ao Não, defender essa posição. É nada. Essa posição Achei de que o campeonato acabou, ficou só entre os dois. Eu acho que não acabou. Acho que o Flamengo está na briga, por exemplo. Eu também acho. Eu acho que o Fortaleza também está. Aqui, a galera segue mandando mensagem aqui. O Anderson Silva falou que eu tô com ressaca do Rock in Rio. Eu nem tava no Rock in Rio. Não fala isso. Não fala. De Purple. E o Felipe Miguel fala... Não fica de ressaca. Nunca. Não. Bom dia a todos. Se tiver discordância hoje sobre opiniões futebolísticas, tem que dar remesso de cadeira. Time Fernando. Bom dia a todos. Daqui o Felipe Miguel pra gente. E o Anderson Moura fala: Danilo comparar Estevão e Neymar com a mesma idade seria heresia. Eu acho que estão em níveis parecidos, mas Neymar tinha mais repertório. O que você acha, hein, Danilo? Rapidinho. Com 17 anos, o Estevão tá melhor que o Neymar. O Neymar foi estourar um pouquinho depois. Com 17, gente. Com 17. Muito bem. Trajano, o Estevão já é vice-artilheiro do campeonato sem bater pênalti. Porque o Pedro é artilheiro do campeonato batendo... Não é qualquer coisa, não, que o cara tá fazendo. O Estevão até bateu um pênalti só, mas não é batedor oficial, mas bateu um. Isso que é engraçado. Quando marca faz o gol de pênalti, não vale. Quando perde, é um cretino. Quer dizer, você entendeu? Não, eu dou muito valor. Tem cara que perde, mas eu acho que é um cara que, além de tudo, é goleador, né? Tem até uma estatística que com 17 anos o Estevão já igualou a participação do Neymar, participação em gols do Neymar, e o Estevão ainda tem mais uns 8 meses com 17 anos, né? Então por isso que eu digo que com 17 o Estevão foi melhor do que o Neymar com 17. O que vai ser o Neymar o que foi o Neymar com 20, o que vai ser o Estevão com 20, a gente tem que esperar um pouquinho. Mas tem uma diferença, né? O Neymar com 17, ele tinha que carregar o Santos, né? Começar a carregar o Santos, 2009. O Estevão joga num time campeão, vencedor, já há anos, ele entra, é bem mais fácil, né? O Neymar, ele tinha que ser protagonista desde menino. Eu acho que isso pesa bastante. Ô, âncora, rapidamente aqui, tem uma mensagem muito interessante do Maurício Rodrigues, aspas para ele. Ele não entende nada da nossa profissão. Eu falei isso no começo ali, acho que foi eu que falei. KKKK, ou foi o Juca, não sei quem falou, mas enfim. Alguém disse, kkkk, e vocês entendem de futebol? Ele pergunta, Maurício, tanto entendemos pra cacete de futebol que um cara inteligente como você acorda cedo e vem aqui acompanhar o Posse de Bola, amigão. Todos no Posse de Bola, isso mesmo. E o Daniel aqui, ó, pra ver como eu não fico de ressaca, ele fala, Tirone, obrigado pela simpatia e paciência. Te conheci no sábado, quando ele estava levemente alcoolizado. Saudações. Ressaca aí, ó. Não era ele. Só ele, eu imagino. Só ele. Como você acha que está a nossa Eu, infelizmente, perdi o nome do fã do programa, que está vendo o programa, que me mandou um recado para eu encher a bola do MST. Diga para ele que eu conversei um pouco com ela e ela já está cheia. Tá? Ó a bola ali, ó. Coisa linda. Se quiser dar o quadro completo, para que ele veja que eu substituí a bola murcha e pus a bola cheia. A bola murcha está aqui, ó.
Eu tenho aqui uma, tá? Porque Muito bem. fica melhor a bola murcha na estante. Obrigado. Trajano, como tá a enquete? Duvido que você saiba. Muito elogiada, inclusive. Corinthians. Desafio, rapaz. Aliás, eu quero fazer um registro aqui, que depois do ocorrido de ontem, o Fernando vibrou tanto, comemorou tanto, que desapareceu. Ele saiu pelas ruas comemorando. Não, o Roberto Flores está perguntando, cadê o Fernando? Tudo que o Fernando queria ver na vida era alguém dar uma cadeirada no outro. E aconteceu. Então o Fernando está exultante, correndo pela rua. Ninguém encontra o Fernando. Você está me desafiando para saber quem está em primeiro. Deixa eu ver aqui. O Flamengo sempre vence, né? Mas o Flamengo não está na primeira hipótese. O Flamengo está em qual hipótese aí? Segunda, vai se dedicar às Copas. Não. Então é o quarto, o Corinthians está ganhando. Tá ganhando, não, mas tá empatado. Qual a frase mais correta? Só Botafogo e Palmeiras vivos, 36%. Corinthians segue muito enrolado, 36%. Flamengo vai para as Copas 21% e o Zubeldia vai mudar o time 7% por enquanto aqui. O Arnaldo, fazer uma pergunta para você que é a seguinte. Vamos lá. Você podia fazer pro Arnaldo, aquela colocação do Danilo. Foi o Danilo que falou? Quando você coloca um jogador. Não foi, Danilo? Foi você? Sim. A colocação do William ali, se tivesse entrado antes e tal. E aí? E aí se tira o Lucas e o São Paulo toma outro lá. Meu Deus, que técnico maluco! Tirou o Lucas. É sempre assim. Essa é a pergunta, Arnaldo. E Só aí, que toda vez que esse menino entra, ele resolve, né? Tem isso, né? Minhocas na cabeça do Zubeldia agora? Eu acho que a colocação do Danilo, agora repassada pelo Trajano, é muito comum, muito similar às que fazem para o Abel, fizeram ano passado, estão fazendo esse ano. Sobre a cautela com os mais jovens, né? Primeiro com o Hendrick, depois com o Estevão. Não acho, já de antemão, que o William Gomes é do nível do Hendrick e do Estevão, mas eu acho que ele é muito bom jogador, desde a base, desde o sub-17. E também tem uma história aí que é importante a gente frisar, que ele começou a ser mais utilizado depois que ele renovou o contrato, certo? Para que ele não... Aquelas coisas da base do São Paulo, né? Que o moleque entra, se destaca e depois tem mais 6 meses de contrato e vai embora. Então, assim, com um contrato renovado, com uma multa mais alta, ele começa a ser mais utilizado. Mas eu vejo, né, Tironi, que, primeiro, Copa tem uma coisa peculiar, emocional, mata-mata, que o pontos corridos não tem. Pontos corridos é uma coisa mais diluída. E também você tem que levar em consideração os adversários, tanto no Brasileiro quanto nas Copas. O São Paulo pegou 2 adversários nas Copas agora, fortes, experientes, brutos, para dizer o mínimo. Atlético foi eliminado e Botafogo. O time do Cruzeiro é um ótimo time, mas é um time leve, técnico. E aí eu acho que a formação do Zubeldia com o William Gomes, com 3 zagueiros, que eu amo, vocês sabem, tô com a caneca aqui, funcionou demais. Aliás, o São Paulo foi imensamente prejudicado pela arbitragem. Mas assim, não é um lance ou outro. Foi uma coisa absurda. Pereira Sampaio, o nome dele. Como venceu, fica para lá. Mas foi uma coisa escandalosa, né? Pênalti, lances para vermelho, linha do VAR na diagonal, estranha, com decisão. Foi uma coisa bizarra, mas ficou em segundo plano. O São Paulo fez um grande jogo, mereceu vencer por mais gols, e é incrível como o Cruzeiro é um adversário cabalístico na vida do São Paulo. É incrível, o São Paulo ganha sempre do Cruzeiro, lá, cá e tudo mais. E mantém o time numa colocação decente no Brasileiro para quê? Se for eliminado da Copa Libertadores pelo Botafogo, o time mais forte do Brasil, exista uma boia, não para disputar o título, mas para jogar pela Libertadores do ano que vem, entre os 4. Acho que só, Juca, a exibição do time e de alguns jogadores coloca, assim, dúvidas para o Zubeldia na quarta-feira. Mais do que isso, ele coloca uma possibilidade de confundir o Arthur Jorge. O São Paulo vai para o Rio com pontas mais rápidos,
com 3 zagueiros, com a formação mais tradicional, porque, segundo o técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, quando o Cruzeiro foi entender o jogo, com 3 zagueiros e tal, o São Paulo surpreendeu o Cruzeiro. E o São Paulo pode surpreender o Botafogo, né? E o William Gomes talvez seja daqueles que participaram do jogo de ontem o mais candidato a ser titular na quarta-feira. Mas vou insistir. O tipo de jogo do Botafogo, a marcação, ele vai ter muito mais dificuldade do que teve contra o leve time do Cruzeiro no Mineirão. Então, estão coisas ali para o técnico escolher. O que eu acho, sempre achei e continuo achando, ainda mais agora com tantos zagueiros bons, o sistema ideal do São Paulo deveria ser com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, sobra o Rafinha. O Rafinha teria que sair do time. Porque sabe o que me chama a atenção nesse momento, Tironi? Isso já aconteceu com o Abel também, voltando à comparação. O time considerado titular do São Paulo é um time mais velho, mais lento, e que está meio no último canto do cisne, sabe aquela coisa? Então, também esses caras, eles estão jogando a última cartada. Alguns devem até encerrar a carreira, caso do Luiz Gustavo e do Rafinha. Enquanto alguns outros estão pedindo passagem lá atrás. É o momento de fazer essa transição? Isso só o técnico pode responder. E aí, o Lúcio Beldia não precisa falar como o Abel falou na coletiva, agora fazendo a última comparação, e acho que essa é a distinção, que o número de cartões é a mesma coisa. Como responder uma pergunta tentando dialogar com quem está perguntando, e não atirando 150 pedras. Porque a pergunta que o Abel teve que responder simplesmente foi essa. Maurício e Rafael Veiga poderiam jogar juntos? Foi essa a pergunta feita. Não foi essa, Danilo? Então, e aí é a mesma pergunta, ou quase a mesma que se faz ao Zubeldia. O William Gomes merece ser titular? É melhor jogar com 3 zagueiros? É simplesmente esse tipo de pergunta. E vamos ver como é que o Zubeldia, que é um estreante na temporada brasileira, se vira para quarta-feira. Se ele mexe muito ou mexe só um pouquinho.